Fala, meus amigos, já prepara? Tudo bem? Mais uma aula, estou devendo essa parte 2 para vocês. Olha só, tem que ser agora. Nós temos prova chegando, estamos em reta final, então, por favor, dentro do possível, não deixe de fazer a sua revisão. Aula importante, principalmente para quem vai fazer aí provas como o Enem, está chegando já, prova da ESA, que gosta muito desse assunto relacionado à hidrografia. Já temos nosso canal Recursos Hídricos Parte 1, dá uma conferida, segue o nosso canal, dá uma força lá pra gente. E hoje terminamos essa parte de recursos hídricos, trabalhando os aspectos gerais na parte 2 de bacia platina e falando das bacias secundárias do território brasileiro. Beleza? Vamos fazer o seguinte, dá o print da tela. O quadro hoje está especial, tentamos fazer aqui um resumo para que você possa, dentro do seu estudo diário, fazer essa revisão adequada. Vou sair aqui da frente, você dá o print e a gente começa. Dá uma olhada. Boa, galera, boa, boa. Não deixa de fazer a sua revisão, tá bom? Conte conosco e vamos à aula. O que acontece, pessoal? A gente está devendo para vocês essa aula da parte 2 e a gente já começa essa aula destacando bacia platina. Falar de bacia platina é falar da segunda maior bacia hidrográfica do Brasil. Ela fica atrás, em extensão territorial, da bacia amazônica, já vista no vídeo parte 1 de recursos hídricos. Dá uma conferida lá depois pra gente. Dá uma observada no que a gente separou para vocês. Ao falar de bacia platina, nós temos segunda maior bacia hidrográfica do Brasil. Ela é a segunda maior do Brasil, mas não é exclusivamente brasileira. Isso é um detalhe que a gente tem que ter muita atenção. Essa bacia ela tem drenagem em outros países da América do Sul. Colocamos aqui para vocês. Temos aqui Brasil, Uruguai, Bolívia, Paraguai e Argentina. Ela não drena águas somente do território brasileiro. Ela não é exclusivamente brasileira. Por favor, atenção a isso, hein? Temos como principal rio, a principal bacia platina, o Rio Paraná. Essa bacia platina, também chamada de bacia do Prata, ela vai possuir, gente, 3 subbacias, beleza? Em geografia, quando eu estou lá nas minhas aulas, diariamente, eu falo com meus alunos que nós temos a bacia UPP. UPP, justamente para lembrar, bacias do Rio Uruguai, Paraná e Paraguai. Pegou? Uruguai, Paraná e Paraguai. E dessas 3 subbacias, a mais importante, aquela que vai ter a maior representatividade dentro da bacia platina, é justamente a bacia do Paraná. Beleza, turma? Então fique ligado nisso. Essa bacia do Paraná, ela vai ter ali uma confluência com o Rio Paraguai e vai formar a maior hidrovia dessa região, também conhecida como hidrovia do Mercosul, a hidrovia do Tietê-Paraná, conectando países principalmente como Brasil e Argentina, beleza? É uma hidrovia extremamente importante na circulação de mercadorias nessa faixa mais ao sul do território sul-americano. Temos um aproveitamento energético que é bastante significativo. A bacia do Paraguai, olha atenção, bacia do Paraguai, ela é uma bacia predominantemente plana. Ela fica numa área de relevo predominantemente plano na região do Pantanal. Tanto é que essa bacia do Paraguai ela é a grande responsável pelos alagamentos periódicos da bacia do Pantanal, na região ali do Pantanal, formando uma imensa planície fluvial naquele espaço. Já a bacia do Paraná, ela tem um excelente potencial energético, já que ela é predominantemente planáutica. Então a bacia planáutica, ela tem essa qualidade, né, de ter um grande aproveitamento para o setor energético. A bacia do Uruguai, que é uma bacia menor, ela já apresenta trechos planáuticos, trechos planos. Cerca de 625 quilômetros dessa bacia do Uruguai é navegável, mas ela consegue ter um aproveitamento hidrelétrico interessante na região sul do Brasil, principalmente na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, tá bom? Agora, o potencial energético
mais importante, inclusive do território brasileiro, é Bacia do Paraná. Aí com destaque para aquela que é conhecida a maior usina hidrelétrica do Brasil. A maior usina hidrelétrica, usina de Itaipu, também considerada uma das maiores do planeta, né? Nos anos 70, nos anos 80, até o início dos anos 2000, ela era considerada a maior do mundo. Hoje ela está entre as maiores do mundo, claro, destacando-se mundialmente a usina de Três Gargantas no território chinês. Então essa usina de Itaipu, ela é um projeto da década de 70 e um projeto binacional. Binacional porque é um projeto envolvendo dois governos, o governo brasileiro e o governo paraguaio naquele contexto, beleza? Não se esqueça disso. Só que o Brasil é o país que mais vai utilizar a energia gerada pela usina de Itaipu. É a maior potência econômica da região, o Brasil é o país mais populoso, a região mais urbanizada, industrializada, com a maior diversidade produtiva do Brasil, está nessa área, na faixa do centro-sul brasileiro, com a presença dessa bacia platina. Então tudo isso contribui para entendermos a importância da bacia do Paraná. Pegou? Não esquece disso aí, conto contigo. Vamos lá, gente. Nessa região temos também o maior aquífero em extensão territorial do Brasil. Esse aquífero, vamos lembrar que é aquífero lençol freático, estamos falando do aquífero Guarani. Esse aquífero, ele se estende por 4 países da América do Sul: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Então temos águas do Guarani na parte do subsolo nesses 4 países, e dentro do Brasil, encontrado em 8 estados. Tranquilo de observar isso. Nos 8 estados brasileiros você tem os estados do sul, estão lembrados? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. No sudeste, São Paulo e Minas. E no centro-oeste, onde você tem o Mato Grosso do Sul e Goiás, com a presença das águas do aquífero Guarani. Fica localizado, gente, numa região em que atualmente acompanhamos uma grande utilização daquele espaço nas atividades agropecuárias. Então, e também avanço da urbanização e industrialização na região. Vale a gente ficar atento que as águas do Guarani estão sofrendo grandes impactos, principalmente com a Revolução Verde, com o uso de fertilizantes, agrotóxicos, e isso vem atingindo a qualidade da água, principalmente na faixa que se estende do sul em direção ao centro-oeste brasileiro, nesse avanço da fronteira agrícola. Esse é um ponto para a gente ficar atento. E mais um detalhe: as áreas de recarregamento das águas do lençol freático ali, das águas do aquífero do Guarani, essas áreas que serviriam para recarregar o lençol, estão sofrendo um avanço da urbanização. Logo, isso interfere na infiltração de água. Então isso pode já gerar, no futuro bem próximo, até uma diminuição da quantidade de recursos hídricos presentes nesse subsolo, tá? Mas vale a pena a gente ficar atento a essa situação que nós encontramos no aquífero Guarani. Tudo bem até aqui? Então essa, como já colocamos, a maior bacia da região Centro-Sul, a segunda maior bacia do Brasil, lembrando que ela não é totalmente brasileira. Tranquilo? Lá no vídeo 1, só lembrando para vocês também, nós já falamos sobre bacia amazônica, já falamos sobre Tocantins, Araguaia, já falamos sobre São Francisco, destacando a importância de cada uma delas. E para finalizar nossa aula, dá uma olhada no que nós preparamos sobre bacias secundárias. Bom, o que é a bacia secundária? A bacia secundária, ela não tem apenas um rio principal, ela não tem aquele rio mais caudaloso, mais importante. Ela é um conjunto de rios que são importantes dentro de cada espaço. Então eu fiz questão de colocar ali os estados abrangentes de cada uma dessas bacias secundárias. Tudo bem? Vou ser honesto, menos cobrado em prova, né? As provas que vocês normalmente fazem, os concursos que vocês se preparam, normalmente cobram menos essas bacias, mas vale a pena a nossa revisão quanto a isso, tá bom? Vamos ficar atentos. Temos a bacia do Atlântico Nordeste Oriental. Essa bacia do Atlântico Nordeste Oriental, temos ali Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco, chegando até o estado do Alagoas. Importante pegar que fica mais ao leste do território da região Nordeste, tá bom, pessoal? Tendo como principais rios o Rio Beberibe, o Rio Capibaribe, o Rio Jaguaribe, são os rios mais importantes destacados
nessa bacia do Atlântico Nordeste Oriental, entre outros, tá? Bom deixar claro, entre outros. E é bom lembrar que o uso desses rios é um uso bastante variado. É o uso na irrigação, é o uso no abastecimento urbano industrial, é a atividade pesqueira presente nessas áreas. Então o uso ele é bastante diversificado. A gente fica atento a isso. Bacia do Atlântico Nordeste Ocidental. Essa do Atlântico Nordeste Ocidental, destacamos principalmente os estados do Maranhão e Piauí. Nessa área do Maranhão e Piauí, vamos lembrar das aulas de geografia regional que a gente tem na escola e que a gente vai passar a gravar aqui também no nosso canal. Essa região do Maranhão e Piauí, ela é uma sub-região nordestina conhecida como Meio Norte, com a presença da Mata dos Cocais, uma vegetação de palmáceas, com destaque ali para Babaçu e Carnaúba. E é uma área onde você tem também, além dos rios que destacamos, o rio Mearim, o rio Itapicuru, o rio Turiaçu, também é uma área com a presença da bacia do Parnaíba. O rio Parnaíba é o rio que faz a divisa entre o Maranhão e o Piauí, é um rio importante, é um rio que apresenta foz em delta, ou seja, quando existe uma acumulação de sedimentos na foz desse rio, e é um rio que tem uma das maiores usinas hidrelétricas do Nordeste brasileiro, que é a usina de Castelo Branco, ou também chamada usina de Boa Esperança, localizada naquela região. Bacia do Atlântico Sudeste, beleza? Aí estamos mais para a faixa do Sudeste brasileiro, destacando estados Espírito Santo, Minas, Rio, São Paulo, pegando até um pouquinho do Paraná, beleza? Mas ali a ênfase vai estar entre Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, chegando até São Paulo. São inúmeros os rios, inúmeros. Aqui a gente chama atenção para aqueles que mais se destacam, entre eles o Rio Doce, Itapemirim, Iguape, Paraíba do Sul, tá bom? Todos esses rios têm uma grande utilização para geração de energia, tem rios com utilização para abastecimento urbano industrial e irrigação. Então a importância desses rios na região, principalmente do Sudeste brasileiro, ela é muito grande. Poxa, só para você pegar um exemplo, o rio Paraíba do Sul, ele nasce em São Paulo, atravessa Rio de Janeiro, na divisa com Minas Gerais. Dos mais de 16 milhões de habitantes que o estado do Rio tem, o rio Paraíba do Sul ele abastece cerca de 12 milhões de pessoas. O rio Paraíba do Sul ele é um dos mais importantes do Sudeste e o mais importante para o estado do Rio de Janeiro. Então a importância, principalmente no abastecimento hídrico gerado pelo Paraíba do Sul, é gigantesca, beleza? Recentemente nós vimos um fato trágico que aconteceu no Rio Doce, na tragédia de Mariana, em novembro de 2015, e que, claro, toda a bacia, toda a drenagem do rio ela ficou comprometida com a questão da barragem que aconteceu da usina Samarco naquele processo. Eu acho que isso aí também a gente tem que lembrar, porque isso afeta diretamente o meio ambiente na região, afeta a qualidade de vida, a população ribeirinha, a atividade pesqueira, tudo que o rio proporcionava de qualidade, ele está totalmente comprometido devido a essa fiscalização precária das barragens apresentadas no território brasileiro. Vimos aí o que aconteceu em fevereiro de 19 com a região de Brumadinho, beleza? E para finalizar, a bacia do Atlântico Sul, essa mais ao extremo sul, fica na faixa leste, nesse espaço onde eu tenho São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, como os estados destaques, que são destacados nessa bacia do Atlântico Sul, e destacamos os rios Guaíba, Jacuí, Gravataí. São vários rios, são vários, mas a gente acaba destacando aqueles realmente com a maior utilização dentro de cada região. Tudo bem, gente? Olha, não deixa de fazer seu print, não deixa de comentar, compartilha. Qualquer dúvida pode colocar na descrição do vídeo, na medida do possível a gente vai estar respondendo. Entre em contato com a gente, vá lá no nosso canal no Instagram, vá lá, procura no Instagram, GeoPrepara, vá lá no direct, entre em contato que a gente vai sim tirar o máximo de dúvidas possíveis. Valeu? Pessoal, muito bom encontrar vocês mais uma vez. Boa prova, o concurso está chegando, então por favor, não é hora de desanimar, beleza? A vitória está próxima, fique atento a isso, beleza? Grande abraço e até mais. Não se esqueça de
de seguir o nosso canal do Já Prepara. Valeu, pessoal!